Olá, empreendedor, olá, empreendedora, sejam bem-vindos ao seu canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo, para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa reunir as melhores condições e informações para fazer a melhor gestão do seu negócio. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. Mais de 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você e a sua família possam encontrar aquele cantinho gostoso para viver com conforto, com segurança, com muita tranquilidade. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de NNA Santos Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Fique atento e contrate um bom consultor para te acompanhar nessa sua jornada. Também com o oferecimento e com a parceria e apoio de Now Business Solutions, a empresa que faz a gestão financeira, tributária, fiscal do seu negócio para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa concentrar sua energia em realizar bons negócios e aumentar o seu faturamento. Antes de irmos para aquele cantinho gostoso, sempre do nosso canal da NTBA, aquela conversa gostosa no café, me cabe aqui fazer uma reflexão com vocês. Com você, empreendedor, com você, empreendedora. Quantas vezes você ouve que existe uma forma certa de fazer alguma coisa? Olha, faça assim, faça desse jeito, faça daquela forma. Mas às vezes no cotidiano a gente vai esquecendo daquilo que nos orientaram, daquilo que nos falaram, de que seria o correto. E muitas vezes é mais fácil e salta aos olhos enxergar os problemas, enxergar os erros. E eu faço esse convite a você, empreendedora que nos acompanha pelo canal da NTBA. Se não é mais fácil encontrar os erros do que encontrar as virtudes. Se não é mais fácil apontar o que está errado do que efetivamente aquilo que apresenta um bom resultado e o que está certo. E exatamente um pouco dessa discussão do que é certo e o que é errado, mas talvez chamando a atenção daquilo que não está certo, portanto, daquilo que está errado, parece um trocadilho, talvez fique mais fácil a gente compreender e orientar qual o melhor caminho, qual a melhor trajetória para que a gente consiga alcançar o nosso sucesso empresarial. Então é um pouco disso que na conversa no café nós vamos ter a oportunidade de conversar com uma convidada muito especial. Vamos para aquele cantinho gostoso, aquele cantinho reservado, a nossa conversa no café. Estamos de volta, empreendedor, estamos de volta, empreendedora, naquele cantinho gostoso do seu canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, a conversa no café, mais uma vez trazendo uma convidada especialíssima, alguém que conhece muito da gestão de clientes, conhece muito do atendimento ao cliente, conhece muito da questão da aviação, da hospitalidade, da gastronomia, da vida acadêmica, como boa acadêmica, que é da área de pedagogia. Então, estamos falando aqui de uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Aline Lima. Olá, Alexandre. Obrigada novamente pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Estou à sua disposição. Agradeço muito, Aline. Você é a figura carimbada aqui para dar as boas dicas, né, para o nosso empreendedor, para a nossa empreendedora, a respeito justamente desse momento, da verdade, tão importante, tão relevante, que é o contato com o cliente. Sim. Talvez seja a coisa mais importante. Claro, lidar com os números é fundamental para que a gente possa saber se está tendo bons resultados ou onde a gente tem que corrigir a nossa rota, mas é o contato com o cliente que nos garante o faturamento, não é isso, Aline? É isso mesmo. Porque o contato do cliente vai me fazer ter o lucro que eu preciso para poder fazer esses acertos financeiros que porventura ocorram. Ou então ganhar mais dinheiro, né? Sim. Faturar mais. Sim, melhor ainda. E conte para mim, E o que a hoje, gente vai falar no episódio de hoje? bom, hoje, o que eu pensei da gente conversar? Muitas vezes estamos aqui focados com as estratégias para alcançar os resultados, dicas para treinamento e tudo mais. Porém, a ideia é trabalhar
quando não está legal. Qual é a visão do empreendedor? Que ótica que ele tem que ter para descobrir que o atendimento não está indo para um bom caminho? Que sinais que ele vai observar no seu time, no seu colaborador, que estão fazendo com que ele perca seus clientes, ele perca o seu faturamento e isso venha trazer prejuízos. Por isso que o tema da nossa conversa de hoje, mais do que oportuno, extremamente interessante, os erros mais comuns no atendimento ao cliente, que passa por isso que você falou, né? A capacidade que o empreendedor tem que desenvolver, todos nós temos que desenvolver, de observação. Sim. E hoje a gente tem algumas ferramentas, né, Aline, de base tecnológica, que nos garante aí buscar, né, indicadores de Claro. atendimento, de qualificação do atendimento, As seja por pesquisas. notas, seja por carinhas, né? Isso acontece nas lojas físicas, isso acontece pelas compras, né? E, sobretudo, naquilo o que os clientes falam a respeito da empresa nas redes sociais, né? São várias as formas de a gente ter esses indicadores, não é isso? Sim, o alcance hoje ele é muito maior do que tempos atrás. Então, as situações que vão ser colocadas, eu tenho certeza que todo mundo já se viu em alguma delas, talvez em todas, ao longo da sua vida, e isso marca para o empreendedor o caminho que ele não vai seguir. Então, às vezes a gente sabe muito bem o que não quer para o nosso negócio. Às vezes o que quer, onde quer chegar, está um pouco conflituoso ainda, mas sabemos o que não queremos. Então eu trouxe essas dicas para ele observar a sua equipe e fazer os ajustes necessários. Então fique atento agora, pegue papel e caneta, reveja o episódio de hoje várias vezes para você compreender do que não fazer. Sim. Né? Então a dica de hoje é o que não fazer no atendimento ao seu cliente. Os erros mais comuns, Aline, que nós temos no atendimento ao cliente. A gente começa com desinteresse. O desinteresse, ele pode estar ligado a vários fatores. Às vezes, a pessoa que foi contratada, daí a importância de uma boa contratação, ter pessoas certas nos lugares certos, como você sempre coloca muito bem. Às vezes a pessoa ela já entra com aquele intuito que aquilo é passageiro, não é o que ela quer, né? Ela está em busca de uma outra profissão na vida dela e trata aquilo com banalidade. E mesmo que estamos de passagem em algum trabalho, devemos dar o nosso melhor. Isso é ética. Então, esse desinteresse pode ser por ele não ter o treinamento, então ele não sabe como agir, enfim. Mas o desinteresse a gente sente quando a pessoa está desinteressada em nos atender. Então, por isso que essa é a dica para o empreendedor observar se na equipe dele existem alguma dessas características. Eu acho que é interessante o que você está trazendo, Aline, porque parece, por mais certo que é isso que você está chamando a atenção, que o desinteresse é um dos fatores críticos, né, na hora que você vai atender o seu cliente, mas sabe o que me chama a atenção? Porque quem está no atendimento ao cliente, está realizando uma venda, invariavelmente, ele depende daquele resultado de venda para melhorar, inclusive, a sua performance financeira. Em via de regra, né, no comércio isso acontece com muita frequência, você tem a parte fixa do seu salário, mas você também percebe uma remuneração em função das vendas que você executa. No turismo isso também acontece em larga escala. Você tem a base de comissionamento. Sim. Cara, por que você, que está diante daquela pessoa que vai te trazer benefícios, você não se interessa em atendê-la bem? Vai na contratação, né? Então, assim, precisa ser feito um bom recrutamento, análise de caráter, de ética, tudo isso conta muito. Então, o fit organizacional é importantíssimo. Saber essa pessoa, o que é o fit organizacional, só para lembrar você, empreendedor, para você, empreendedora, vá buscar. Nós temos aí no nosso acervo dos episódios do canal da NTBA, nós falamos muito sobre essa questão do fit organizacional. Ou seja, se aquela pessoa, se aquele candidato está alinhado em termos de pensamentos, em termos de comportamentos que a gente consegue extrair ali no momento de uma entrevista, de uma dinâmica. Por isso, como chamou bem a Aline a atenção, importante esse processo do recrutamento para que a gente tenha a condição de fazer uma boa seleção e termos as pessoas alinhadas com os nossos propósitos, com a nossa forma de agir, porque seguramente
são pessoas que vão agregar valor, vão agregar novas energias, novos ares, mas não precisarão serem tão escovadas para chegar no ponto que nós precisamos. Então, pessoas certas nos lugares certos, começa com bom recrutamento. O segundo ponto que você coloca é má vontade. Má vontade. Também já passamos por isso, sendo atendidos. Agora, o que o empreendedor tem que ver? Se tem uma má educação junto ali, essa postura. Até voltando ao ponto do desinteresse, é muito bom o empreendedor, o líder, ele ter essa visão, esse feeling. Porque às vezes esse profissional que está atendendo, ele está demonstrando desinteresse, ele vem num bom rendimento e seja uma coisa pontual. Então, ter essa abertura de chegar no seu colaborador, você como líder, como o chefe, como o dono mesmo do negócio, e entender o que está acontecendo, porque às vezes é um momento que a pessoa está passando e não necessariamente ela precisa ser colocada a par, né? Exato. Então, uma conversa franca muitas vezes gera excelentes resultados. E para a má vontade é muito sério, porque o líder, o empreendedor que está vendo o funcionário seu tratando com má vontade o seu cliente que entrou no seu estabelecimento, no seu negócio, na sua loja, e ele é tratado, né, nossa, não acredito que chegou mais gente. Não é uma pessoa para se ter na equipe. É muito pior que o desinteresse, porque o desinteresse às vezes ele é pontual e é possível consertar. Agora, a má vontade é uma coisa muito séria. E aí advém também a frieza, né? Terceiro ponto, que você vai chegar na frente, né? Nós, como cliente, chegamos na frente do atendente, do funcionário, do colaborador e não tem atendimento, não tem empatia, não tem aquela acolhida. É muito difícil. Por isso que eu falei que nós iríamos nos identificar ao longo da nossa conversa com situações que já passamos e para o empreendedor identificar esses pontos na sua equipe é muito importante para fazer os ajustes. Quarto ponto que você está trazendo para a gente é o desdém, né? O desdém é aquela superioridade, né? Então, o que você está fazendo aqui? Por que você está vestido assim? Você só vai me dar trabalho e não vai levar nada. Com uma certa impaciência. Se você vai numa loja de tecnologia e não entende muito bem, e às vezes você é tratado com desdém por aquela pessoa que está te atendendo. Ah, mas é assim que se faz. Mas olha só, como é que você não mexeu nisso antes? Se eu estou indo a um local, pagando um serviço, eu devo ter um tratamento acolhedor. Então, o desdém é muito sério, porque ele indica falta de caráter também, na minha opinião. E o desrespeito, né? Total. Estamos passando aí, ultrapassando o limite da questão profissional, levando inclusive para as questões pessoais. Sim. Isso, como você lembrou, a gente pode orientar, a gente pode lapidar uma pessoa, a gente pode instruir, a gente só não consegue mudar o caráter. Uhum. Né? Isso, infelizmente ou felizmente, daí, né, quem nos criou com essa sabedoria de sermos diferentes uns dos outros. Caráter a gente não muda. Agora, falta de conhecimento a gente instrui, a gente orienta, comportamentos a gente ajusta, a gente motiva, a gente compreende momentos, às vezes, que todos nós temos momentos na nossa vida pessoal, que se mistura sim com a vida profissional, que não estamos bem. Isso tudo há compreensão, há o entendimento, há o fortalecimento de uma relação que seja extremamente produtiva entre aquele que está contratando e aquele que está trabalhando. Então é importante que você, empreendedor, que você, empreendedora, esteja atento, tenha ciência disso e possa compreender mais o comportamento e através da observação dos seus colaboradores. Muitos, e eu já tive o prazer, viu, Aline, de em diversas consultorias, fazer a pergunta: você conhece a sua equipe? Você conhece as características? Você sabe quem é quem na sua equipe? E não é surpresa que uma boa parte dos empreendedores não sabe com quem está lidando, não consegue compreender. Ah, porque alguém contratou, você sabe que tem que trabalhar, mas peraí, e você? Quanto você se interessa? Ah, mas é uma grande empresa com milhares de funcionários. Aí eu estou falando de uma outra rotina. Agora, para um pequeno empreendimento, para nós que estamos ali lidando com a nossa equipe, com o nosso time, é mais do que obrigação que a gente conheça um pouco mais
que consiga compreender e entender determinados comportamentos da nossa equipe. Não quero dizer com isso que todos têm que ser amigos, que todos vão para minha casa comer um churrasco, que nós vamos tomar cerveja todo mundo junto a toda hora. Existe aí separações, né, da vida pessoal para a vida profissional. Agora, no profissional, eu preciso compreender, eu preciso entender, então, para jogar junto. Sim, um contexto de vida daquela pessoa, o bairro que ela mora, a distância, porque às vezes o empreendedor ele paga duas conduções ida e de volta. Um exemplo, uma ida e de volta ou duas idas e voltas. Mas qual é o bairro? Qual é a situação quando chove? Como é que fica? Ter esse conhecimento, tá, não tá. Então, vamos contratar pessoas que morem mais perto. Se esse for o caso, porque às vezes tem talentos que estão distantes, né? Exato, mas ter esse entendimento, entender o contexto da pessoa, para não sair julgando depois injustamente. E aí você traz um outro ponto que já que eu já abandonei o desdém, a frieza, às vezes é muito robotismo, né? Parece que você tá falando com uma máquina, é um ser humano na sua frente, mas parece um humanoide. Esse, quando a gente vai no mercado... Nota fiscal paulista? Fiscal paulista? Eu contei os segundos, assim. Bom dia, senhor. Gostaria da sua nota fiscal paulista? Olha, 3 segundos, eu contei aqui. Olhar nos olhos. Bom dia. Não é nem o tudo bem, não tô usando tudo bem. Sim. Bom dia, senhor. Gostaria da sua nota fiscal paulista? É outra coisa. A gente, dá aquela relaxada, assim, porque já pegamos uma fila. E o que a gente mais encontra é o comportamento oposto. Na aviação existia isso também. Carne, peixe ou frango, carne, peixe ou frango, carne, peixe ou frango, carne, peixe ou frango. Então, existia um cuidado muito grande para que isso não acontecesse. E quando isso era observado, a pessoa era chamada, a comissária era chamada. Ó, vamos voltar para a sala de aula, então. Vai voar com uma checadora, né? Vamos fazer os ajustes necessários, porque não é o nosso padrão. Então, o robotismo, ele parece que a gente está falando com a máquina, e hoje o que a gente mais faz é falar com máquinas, com aplicativos, com robozinhos, aperte 1 para isso, aperte 2 para aquilo. O que nós queremos e o que mais faz falta hoje é o atendimento humano, humanizado. Sem dúvida alguma. Apego excessivo às normas. Normas de orientações são importantíssimas para a gente garantir um padrão, garantir ali que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Sim. Agora, quando você começa a pegar, e como a gente diz no futebol, né, jogar com o regulamento debaixo do braço para justificar alguma coisa, é muito ruim, não é? É o extremo, né? E tudo que é extremo é perigoso. Então, existe essa linha tênue que precisamos observar. Existem as normas, os processos, os procedimentos que devem ser bem estudados, colocados no dia a dia, executados. E quando eu trato assim, né, não, isso não é possível, a pessoa é totalmente inflexível. Não estamos falando daquele jeitinho brasileiro, né? Que às vezes as pessoas querem colocar. Estamos falando de situações que às vezes é possível fazer um ajuste mais flexível. Então, não dá, não é possível. Eu afasto o meu cliente também. Então, se eu identifico na minha equipe que um colaborador está tendo essa atitude, então eu converso com ele. Olha, o que não foi possível? Pede para falar comigo, porque ele vai ter o poder de falar o sim ou não. De fato, às vezes o colaborador ele não tem o poder de decisão, mas ele vai trazer alguém que possa solucionar esse problema, que talvez seja um problema, se está pedindo uma coisa além daquilo que é oferecido, então a gente tem um resultado muito mais significativo. E é importante que se dê abertura, né? Que Sim. se tenha o diálogo, a comunicação dentro com a equipe ali, seja você que é o dono do negócio, você que é a dona do negócio, ou mesmo aqueles que estão fazendo parte ali, seu gerente, seu supervisor, que seja sempre orientado, que se dê essa abertura, tá com alguma dúvida, tem alguma situação mais crítica, me chama, né? Para a gente poder contemporizar e poder encontrar o melhor caminho para nós não perdermos o nosso cliente. Não estou dizendo que tem que fazer tudo não, viu? Tem aquela máxima, o cliente tem sempre a razão. Vamos começar a observar que o cliente tem razão enquanto ele tem razão de ser nosso cliente. Que a partir do momento que você começa a observar que a pessoa está ali agindo de maneira que não é a mais correta, é preferível deixar essa pessoa fora do nosso portfólio de clientes, porque vai me trazer muito mais problemas e vai sair denegrindo a nossa imagem, a nossa organização,
do que você fazer de qualquer jeito, tentar falar, deixa eu dar qualquer coisa para ele, que assim ele não fala, porque vai falar do mesmo jeito. Vai falar do mesmo jeito. Um dos grandes pecados também na questão do atendimento é você fazer concessões acreditando que você vai comprar o silêncio do seu cliente. Negativo. Lê de engano. E ele vai se sentir mais nervoso ainda. E empoderado, né? Exato. Para chegar e jogar no ventilador. Jogo de responsabilidade. Isso não é comigo? Tá até linkado com apego excessivo às normas, quando a gente fala, olha, não tenho esse poder, mas vou chamar alguém. No jogo de responsabilidade, você fica transferindo, jogando para o outro. Ah, vou te transferir para quem precisa. A gente escuta, passa muito por essas situações em chamadas telefônicas, né? Vai, transfere, e transfere, e transfere, e volta para aquele. Não acredito que eu tô falando com você de novo. Mas é comum também ver no espaço físico esse tipo de ação acontecendo. Então tem que ter muito cuidado para não ficar essa fuga, né, do problema. Assuma o problema para você. Tome como seu e vá até o fim e resolva. Se você tem poder para isso, né? Esse poder de decisão. Se não, de fato, né? Contate seu líder, seu patrão e veja como é que ele pode ajudar da melhor forma possível, sem parecer que está jogando. O seu cliente está sendo jogado de um lado para o outro. Isso é importantíssimo. E aqui você também traz para a gente algumas outras informações que são importantíssimas, né? Que envolvem atitudes, comportamentos, né? Que também são pecados na hora que eu estou fazendo meu atendimento ao cliente. Isso deve ser sumariamente evitado. Informações imprecisas ou rasas. Sim. Quem de nós não chegou Falo no lugar... de que com quem? Enrolation. É isso? E aí isso não é do meu setor, essas frases que nós escutamos. Ah, não tem a ver comigo. Também rola um jogo de responsabilidade, como estávamos vendo. Então, é muito importante a minha equipe saber do que está falando, saber o que está falando. Se eu não consigo fazer um treinamento para todos, de todos os setores da equipe, porque é importante. Eu trabalho num restaurante, por exemplo. Sou dona de um restaurante. O atendente, ele tem conhecimento de como que é no caixa, as formas de pagamento, que tem conhecimento de quais são os horários da cozinha, que tem conhecimento com quem que ele fala, quais são os horários de limpeza, né, dos banheiros, eventualmente. Tem que ser, de fato, a gente brinca, a família, porque todo mundo está integrado no que está acontecendo com todos. Assim como nós, nos nossos lares, sabemos, dentro da empresa não é diferente. Não é somos uma família no sentido da amizade, mas no sentido de estarmos todos em união. Sem dúvida. Para essa engrenagem, ela funcionar direitinho. Não tenha dúvida. Tratamento inadequado. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, né? Na hora que o cliente chega. O inadequado de todos os tipos. Tem desde o desrespeito, tem as vícios de linguagem. Esse pega bastante. Porque a gente vai... Querido, querida. Linda. Tem tudo, né? Fofo. Tem tudo. Pode imaginar. Mas uma equipe bem treinada, eu quero atingir um determinado público, eu não vou permitir que meu colaborador tenha certos tratamentos, né? A gente não tá falando aqui, às vezes, de um tratamento extremamente formal, mas o senhor e senhora cabe até que a pessoa fala assim, por favor, me chame de você, me chame de Aline, não me chame... Existe, eu dei o meu primeiro passo com a minha educação e eu recebi a liberdade de chamar a pessoa de você. Às vezes até escapa, né? Ai, senhora, eu não consigo. Então, o tratamento inadequado, ele acontece bastante e a gente precisa ter muito cuidado em não deixar acontecer. Não tenha dúvida, né? E a falta do atendimento? Nossa, a gente entra, não tem ninguém para atender, né? Não tem ninguém para atender, mas eu acho também muito interessante, somente em restaurante isso acontece. Você levanta a mão, às vezes dá vontade de falar, me belisca porque eu acho que eu já não estou mais nesse plano, Sim. né?
Eu tô aqui com o braço, daqui a pouco eu ponho até uma tala aqui para ficar, porque ao invés da brigada de garçons estar atenta ao cliente, muitas vezes, inclusive, a gente vê lá dois, três conversando, ao Sim, invés de estar olhando a praça de atendimento, ao invés de estar ali compartilhando ali com o cliente aquele momento, né? Porque é importante, porque eu entendo o seguinte, nesse caso do restaurante especial ali, eu costumo dizer o seguinte, ou você é um ponhador de comida, ou você é um animador gastronômico. uhum. Porque ter a técnica de fazer um alicate, de fazer a montagem de um prato ali na frente do cliente é uma coisa. Tratar ele, né, envolvê-lo naquele ambiente, proporcionar uma experiência gastronômica é um pouquinho diferente, né? Sim, Então acho que a gente tem um pouco disso, né? e daí vem a diferença entre tratamento ao cliente e atendimento ao cliente. Nos dois eu vou ter o contato, mas atendimento ele pode ser tudo isso, e no meu tratamento ao cliente eu tenho as formas corretas e adequadas de fazê-lo. E os atrasos, como fica? Atraso em tudo, né? Em resposta, prazos. Então, é muito importante que quem faz esse tipo de contato com o cliente tenha muito cuidado, tenha muita responsabilidade no e-mail que eu vou enviar, na forma como ele é escrito, no tempo de resposta. Então, se a empresa mexe com o WhatsApp, a resposta ela deve vir, né? Não tem horário de funcionamento de tal. Ok, vou entender. Mas e aí? Não responde, não responde, não responde. Eu vou procurar uma outra empresa. Atraso com prazos. Tudo isso é muito importante. Eu não vou nem falar sobre o atraso pessoal mesmo, de comportamental, da pessoa na empresa. Não é esse, porque aqui é só sobre atendimento mesmo. Mas o atraso com a resposta ao cliente frustra muito e é decisivo do meu cliente voltar ou não. E aí eu chamo a atenção também para procrastinação. Você deixar para depois o que você podia fazer agora, né? Isso também gera atraso, gera perda de oportunidades. Então fique atento. Seja extremamente ali educado para cumprir prazos, né? Seja pragmático ao cumprir prazos. Porque a pior coisa é deixar para depois aquilo que você pode fazer hoje. E a procrastinação acaba abrindo asas aí para que as coisas não aconteçam de maneira correta e gera todos os problemas dentro da empresa. Falta de atenção e falta de pós-venda e feedback, Aline. Na falta de atenção, eu posso perder meu cliente completamente. Imagina um salão de beleza que eu não perceba a tinta que eu tô colocando. A pessoa vai. Tô colocando aqui um exemplo engraçado, Sim. mas tudo. Atendimento. Eu pedi um restaurante, um prato, veio outro, até formar uma outra, um novo prato. Então, vai fazer com que o meu cliente volte ou não. Então, é importante o líder, o empreendedor estar bem em cima e tudo isso a gente bate bastante nessa tecla dos treinamentos. Fundamental a gente ter pessoas certas nos lugares certos, mas também com muita orientação, com informação. Então, o treinamento para o desenvolvimento profissional dentro do seu negócio, eu chamo a atenção de você, empreendedor, é fundamental. E aqui, para a gente encerrar o nosso papo, você trouxe uma carta que eu vou fazer a questão de Oi. ler, né? Que eu acho que é para prestar atenção e faz com que nós passamos a refletir. Carta de um cliente insatisfeito. Caro empresário, primeiro eu gostaria de me identificar como um cliente seu. Na verdade, agora, um ex-cliente. Cliente que, quando ligou para a sua empresa, encontrou o telefone ocupado. O cliente que, quando não encontrou o telefone ocupado, esperou muito tempo até que a atendente estivesse disposta a atender. O cliente que, apesar de estar com uns quilinhos a mais, não gosta de ser chamado de fofinho, por quem não lhe conhece. O cliente que pacientemente explicou várias vezes o que queria para pessoas que não sabiam nada do trabalho. O cliente que, após muito sacrifício, conseguiu localizar a pessoa que me atenderia e que ficou esperando só um minutinho, o que ao telefone é uma eternidade. O cliente que tentou várias vezes e que, após ser colocado de lado, maltratado, menosprezado, foi obrigado a desistir. E, principalmente, eu sou o cliente que agora se diverte quando você gastar muito em rádio, TV, jornal e tudo mais pedindo para ligar para a sua empresa.
Veja bem, eu só queria fechar um bom negócio com você e a sua empresa. Atenciosamente, o ex-cliente. Aline. É um desabafo, né? Mais do que um desabafo, acho que é um ensinamento, né, Aline? Passamos por todos os pontos que foram destacados nessa carta. O desdém, a falta de atendimento, o joga pra lá, joga pra cá. E a gente fala, o empreendedor que está com a visão ali em crescer a sua empresa, em se destacar nos negócios, não vai querer isso para sua empresa. Então, às vezes, como eu falei no início, vale a pena a gente olhar, saber o que não quer, para daí rumo ao que queremos. Ufa, como um café bom, gostoso, passa rápido, não esfriou nem na xicrinha. Aline, gostaria muito de agradecer a sua participação nesse episódio do Eu nosso que canal da agradeço. NTBA. Você já está mais do que convocada a participar mais vezes pela tua conhecimento, pela tua sabedoria e pela tua facilidade de Muito passar essa obrigada. vivência sua ao nosso empreendedor, à nossa empreendedora. Muito obrigado, Aline. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Com o oferecimento da construtora Miramar, 49 anos construindo um patrimônio sólido para que você e a sua família, empreendedor, empreendedora, possam encontrar o seu cantinho gostoso e ver com muita tranquilidade, com muito conforto. Fique atento aos novos lançamentos da construtora Miramar. E com o apoio de NNA Santos, consultoria e projetos, a consultoria que acompanha você em toda a jornada empresarial. E também com o apoio de Now Business Solutions, que faz a gestão tributária, fiscal, financeira do seu negócio, do seu empreendimento, para que você possa concentrar sua energia em realizar bons negócios e fazer bons relacionamentos, aumentando o seu faturamento empreendedor, seu faturamento empreendedora. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!